Olá pessoal, nesse vídeo aqui é um react aqui de uma apresentação do Fábio Sabino, onde ele coloca ali uma argumentação sobre Pôncio Pilatos, né? Então, segundo ele, existem novas evidências arqueológicas que colocam Pôncio Pilatos fora da data que a gente tradicionalmente atribui a ele, e ali ficaria então impossível dizer que Pôncio Pilatos julgou Jesus. Não tem como conciliar essas datas. Então, novamente, fica provado que o evangelho é uma lenda, né? Bom, ele não coloca referência, né? Como aliás é bastante comum ele não colocar referência, mas procurando esse tema, né? Essa temática, né? Ele fez referência que seriam moedas ali da época do Pilatos, né? Então, procurando aí moedas, Pilatos, alguma questão aí relacionada com isso, eu encontrei um artigo que possivelmente é o artigo que ele está se referindo, tá? Esse artigo aparece, na verdade, como do Kenneth Longqvist, da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Esse artigo é um artigo de janeiro de 2014. Eu vou colocar aqui o link onde pode baixar o artigo e, e a referência, tá? Então, esse artigo, então, ele é a cronologia e a hipótese de Pôncio Pilatos, novas evidências para redatar o período do gabinete. Bom, em resumo, vamos dizer assim bem claramente, o artigo ele não diz que o Pilatos foi de 18 a 28, como o Fábio Sabino está colocando. A redatação que a gente conhece é que Pilatos teria ido de 26 a 37, mais ou menos, são 10 anos, que o Flávio José se refere a um período de 10 anos de governo. O Flávio José ele lista todos aqueles procuradores naquela época, né? Então ele dá uma vigência aí para Pilatos de 10 anos, que é bastante grande, tá? Considerando que você está ali numa região bastante tumultuada, que teve um tumulto muito grande ali na morte de Herodes, em 4 a.C., e teve depois a destruição de Jerusalém em 66, 70, né? Então, nesse intervalo, foi um período de relativa calmaria, mais ou menos, porque teve muitos tumultos também lá, nesse meio tempo, mas mais ou menos de calmaria. Então, Jesus entrou numa época meio de calmaria, né? Considerando essas duas grandes turbulências, né? Então, isso se explica por que Pilatos governou tanto. 10 anos foi o procurador que mais governou lá na Judéia, né? Então, esse autor aqui, o Longquist, ele está, na verdade, dando uma redatação da cronologia de Pilatos para ficar entre 18 e 36. Quer dizer, normalmente ele é datado de 26 a 36, que aí cai dentro do período que foi o julgamento de Jesus, provavelmente foi em 33, por volta disso, então ele ficaria dentro. Mas aí ele está querendo redatar então de 18 a 36. Isso não vai ter consequências em nada no Novo Testamento. Não vai trazer maiores consequências. O Fábio Sabino está jogando isso para 18 a 28. Aí, bom, não é nesse artigo que está, não sei que autor que ele está. É uma conclusão própria dele, não é a leitura do artigo. Vocês podem ver o artigo, ele não diz isso, o artigo. Então, ele está propondo uma coisa nova. Então, eu sugiro que ele publique um artigo, né? Publicando uma tese nova, porque essa tese não é corroborada pelos artigos, tá? Tá? Então, ele vai propor essa nova redatação, com base nas moedas encontradas, né? Então, as moedas da Judéia, elas faziam parte de um sistema de cunhagem que era centralmente controlado por Roma. Isso havia uma grande população. Podemos, no entanto, supor que um governador, em certas ocasiões, era capaz de escolher os desenhos das moedas, mas pode não necessariamente não ter sido capaz de influenciar as inscrições das moedas ou os tipos de ligas usados na cunhagem, porque é a partir do tipo de liga usado na cunhagem que eles vão propor essa redatação, tá?
Curiosamente, todos os governadores serviram como prefeito sobre Tibério, o imperador Tibério, por longos períodos, estavam no Egito ou na vizinhança da Judéia, mas não na Judéia. Judéia, o que teve maior foi o Pôncio Pilatos. O prefeito equestre do Egito, Galério, teve 15 anos de mandato e isso, segundo o autor, daria credibilidade ao fato de que o mandato de Pilatos pode ter sido estendido para um período comparável. Então ele está trazendo, ó, estender o período do Pilatos não seria tão absurdo porque já teve o Galério lá no Egito. Quanto às razões dessa prática de alargar os governos, a negligência de Tibério relativamente aos assuntos de Estado, ao não preencher as vagas dos governadores provinciais, era bem conhecida dos historiadores. Ou seja, o Tibério ele demorava a fazer essa troca. Isso é dito pelo Tácito nos Anais 1.80, em Suetônio, quando ele fala no governo de Tibério, no capítulo 41, e pelo Flávio Josefo, em Antiguidades Judaicas 18.172. Então, tem esse precedente. Né? Qualquer que sejam as razões para o imperador depositar governadores nas províncias, verifica-se que uma extensão da cronologia de Pilatos de 26 a 36, que é o normal, para 18 a 36, que ele está propondo, está muito alinhada com a história de outros exemplos, ou seja, não seria tão raro assim. Agora, considerando que 10 anos já foi considerado assim, um tempo bem grande ali para aquela região tumultuada que era a Judéia. Você dizer que Pilatos ficou 20 anos é bem mais complicado, né? Ele fala da inscrição de Pilatos, de 1961, foi encontrada uma inscrição em Pilatos, numa pedra lá, Cesareia Marítima, que comprovou a historicidade de Pilatos, e ali aparece que ele governou a Judéia como prefeito da Judéia. Os governadores até Pilatos, eles eram denominados prefeitos. No período de Cláudio, de 44 em diante, ele já chama de procurador. Prefeito dá a ideia de mais autonomia do que procurador. Procurador é quase que um representante. Né? As inscrições da Cesareia não tem data. Essa inscrição da Cesareia de 1961 ela não tem data. E as moedas, elas são difíceis de servir como prova, pois as moedas são todas datadas, ao passo que a inscrição não é. A inscrição traz o nome e o título do governador, mas as moedas não trazem esse nome e título do governador. Então, por isso que não fica tão claro assim associado com Pilatos. Bom, a nossa fonte dos governadores lá daquela região é Flávio Josefo, Guerra dos Judeus 2.117, Antiguidades 18.29. Então, Josefo lista lá os governadores, começando por Copônio, Ambíbulos, Anius Rufus e outros aí, até seguir até Pilatos. Na época do Pilatos, o Tácito, História 5.9.2, diz que aquele período ali ele transcorreu sob uma relativa calma. Estava tudo quieto e pacífico. Aí o autor ele começa a sugerir que talvez Joséfo tenha se enganado ali nas datas. Agora, com relação à demissão do Pilatos, ele tem dúvida se foi entre 36 ou 37. É a dúvida. Tá? Aí ele vai discutir isso. Quer dizer, essa discussão do Fábio Sabino de que foi em 28 que ele saiu, simplesmente não está no artigo. O artigo tem dúvida se foi 36 ou 37 que Pilatos deixou. De acordo com Joséfo, Pilatos chegou para saber que o imperador Tibério havia falecido em 16 de março de 37. Cara, tem até a data. Joséfo, Antiguidade Judaica 18.89. Então, com relação ao período de saída de Pilatos, o artigo não questiona muito, não. Ele está questionando o período de entrada, que, segundo ele, foi em 18.
E aí daria 20 anos de vigência. Ele fala que as moedas, novamente, é difícil, mas o caso da Judéia, no século I, é um caso até bastante raro, porque as moedas elas têm a datação com precisão, embora a cunhagem não estivesse em andamento todos os anos civis ou sob cada governador romano. Consequentemente, saber exatamente quando as moedas foram cunhadas tornou-se possível agora, porque ele vai saber com base na liga metálica que estava sendo usada. Tá? Ele vai fazer a partir dessa. Aí vem alguns detalhes aqui da liga que ele discorre. Então, a substituição do chumbo na liga da moeda deve ter sido intencional devido às práticas estabelecidas da cunhagem de moedas antigas. Nossa sugestão é que a mudança pode denotar que o chumbo foi usado para a construção do infame aqueduto romano, conforme mencionado por Joséfo. Teve aí a construção de um aqueduto aí que Pilatos quis construir o aqueduto usando o dinheiro do templo, né? Isso está em Guerra dos Judeus 2.175 e Antiguidades Judaicas 18.60. Porque o chumbo teria sido usado em tal projeto tipicamente romano. Se assim fosse, isso sugeriria que a construção do aqueduto começou em 18, quando Pilatos teria então assumido o cargo. Então ele está baseado nessa questão da constituição da moeda, tá? Fala também da iconografia das moedas. Inicialmente, as moedas provinciais da Judéia, eles tinham uma passagem assim bem tranquila, com palmeiras verticais, etc, etc. E depois, lá por volta de anos 29 e 30, já há uma repentina radicalização com imagens pagãs romanas que nunca haviam sido retratadas antes. Você veja, a palmeira que ele cita aqui provavelmente é uma tamareira, tá? É uma tamareira parecida com palmeira, mas a tamareira que é um símbolo ali dos judeus. Então, primeiro tem uma coisa assim bem tranquila, e de repente 29 e 30 já tem esses símbolos pagãos aí. Então é sinal de que já é uma reação a algum tumulto aí que aconteceu aí em 29 e 30, sobre Pilatos, tá? Sobre Pilatos. A única explicação sensata é que a contramarcação aconteceu no contexto militar, em conexão com a destituição de Pilatos do cargo pela unidade legionária que foi confiada por Vitélio com poderes extraordinários e que chegou à Judéia em 37, para garantir a paz e permaneceu lá pelos anos vindouros. Então, a saída do Pilatos estaria ali por volta de 37. Aí o Longquist vai dizer claramente, ó, aceitar uma cronologia baixa, que é esse 18 para Pilatos, não compromete a cronologia tradicional dos acontecimentos do Evangelho e o relato da crucificação de Jesus, já que a nossa sugestão trata principalmente da data de ascensão de Pilatos para o cargo. Ele fala do Caifás, que presidiu o Sinédrio no julgamento de Jesus, ele foi nomeado de 17 até 37, quando ele foi deposto pelo legado Vitélio, está em Antiguidade Judaica 1895. Isso está tudo batendo com o relato do Evangelho, quer dizer, de fato, havia um sacerdote chamado Caifás. E de Caifás a gente tem a tumba do Caifás também. Confirmou que Caifás existe. Tá? Considerando, portanto, muito provável que Pilatos possa ter sido uma peça importante no maior quebra-cabeça antissemita que foi orquestrada a partir de Roma, e que os acontecimentos na Judéia devem ser vistos como um reflexo da nomeação de Pilatos no ano 18. Então é isso, ou seja, o artigo ele está colocando essa questão aí do Pilatos para 18 e oferecendo aí uma nova datação. Mas isso não compromete em nada as narrativas do Evangelho. Então, a argumentação do Fábio Sabino ela não subsiste, não tem base para essa afirmação. A não ser que ele esteja se baseando em outro artigo, de outro arqueólogo. Né? Não sei, não consegui localizar outro achado recente que promova a redatação de Pilatos. Se vocês souberem, pode botar aqui nos comentários. Muito obrigado, então.